Olá, meu nome é Roberto. Moro em uma cidade relativamente grande e sou casado atualmente. Mas o que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1994. Naquela época, eu ainda era jovem e solteiro. Já morava aqui nessa mesma cidade, porém morava com meus pais. E ainda não tinha um rumo certo na vida. Hoje eu sou empresário no ramo de agropecuária, mas naquela época eu era um desempregado, sem saber o que de certo eu iria fazer. Como desde novo eu já gostava de lidar com coisas rurais, eu resolvi aceitar um emprego que me ofereceram em uma fazenda que ficava a cerca de 70 quilômetros aqui da minha cidade. Eu seria uma espécie de administrador, e quem me arrumou esse emprego foi um conhecido meu que morava por lá e vinha aqui na minha cidade de vez em quando. Não demorou muito, eu já estava na sede da fazenda acertando todos os detalhes. Era o emprego que eu tinha pedido a Deus ali naquele meu momento de vida. Iria trabalhar com o que eu gostava e ainda iria ter uma casa só para mim, que ficava dentro da fazenda. E não era um casebre ou uma casa velha. Era uma casa muito boa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, que o dono daquela fazenda havia construído especialmente para isso, para seu funcionário morar. A casa ficava dentro da fazenda, mas ficava a cerca de 1 quilômetro da sede. Isso eu achei estranho. Pensei que o dono deveria ter construído mais perto da sede, para qualquer problema ficar fácil a comunicação. A casa ficava bem atrás de uma plantação de eucaliptos, e morar ali com aquele cheiro de eucalipto e barulho das folhas quando ventava iria ser muito bom. Eu comecei a trabalhar na fazenda e estava gostando bastante, até que um dia eu estava indo até um bar que tinha por ali perto, um bar rural. Eu encontrei com uma pessoa na estrada, e essa pessoa me perguntou quem eu era, já que todos por ali se conheciam e tinham uma certa amizade. Eu expliquei que eu era novo ali e estava trabalhando na fazenda, cujo não vou citar o nome aqui no relato, para evitar qualquer tipo de transtorno. A pessoa ficou um pouco séria, mas disse: "Tomara que dê certo para você, mas outros administradores já passaram por lá e não quiseram ficar." Eu já comecei a ficar preocupado e perguntei o motivo, mas aquele homem ali na estrada disse que não sabia o porquê, que nenhum dos que chegou a sair contou para alguém ali o do porquê estava indo embora. Eu achei estranho, mas nem liguei. Seja lá qual fosse o problema, eu estava gostando dali. Me despedi daquele homem e fui seguindo meu caminho normalmente. Os dias foram passando, e a cada dia que passava, mais eu gostava do meu trabalho. Até que em uma certa noite, tudo aconteceu. Eu estava na casa sozinho, com meu radinho ligado, tocando um sertanejo enquanto eu fazia um caldo de feijão no fogão a lenha. Do nada, comecei a sentir algo que nunca havia sentido antes ali. Era como se eu estivesse sendo observado. E para falar a verdade, olhar para aquele mundo de eucaliptos durante a noite, estando sozinho ali,
era um pouco arrepiante. Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas devido ao meu medo, eu tranquei a casa inteira e deixei apenas uma janela aberta que dava de frente para os eucaliptos. E mesmo assim, o medo ainda me dominava, cada vez mais. Já fazia cerca de 2 semanas que eu dormia naquela casa, e naquela noite foi a primeira vez que aquele medo dominava o meu corpo. O tempo foi passando até que chegou a hora de dormir. Fechei a última janela que estava aberta e fui para o meu quarto em silêncio. No meio da noite, eu acordo com uns barulhos estranhos de fora. Os barulhos eram inconfundíveis. Era barulho de alguém andando no meio dos eucaliptos e fazendo barulho nas folhagens no chão. Meu coração começou a disparar. Não havia o porquê alguém estar chegando ali naquela hora. Poderia ser um ladrão. E eu estava sozinho ali no meio do nada e desarmado. A única coisa que eu tinha era o meu facão. Resolvi me preparar para o pior, caso alguém tentasse entrar na casa. Me levantei sem fazer barulho e fui até a cozinha pegar o facão. Eu estava em um total silêncio. Foi então que tomei uma atitude por impulso. Resolvi abrir a janela da cozinha que dava de frente para os eucaliptos e gritar com a pessoa que estivesse lá fora, na tentativa de assustá-la e ela sair correndo dali. Mas quando eu abro a janela e olho em direção aos eucaliptos, eu vejo a pior coisa que meus olhos poderiam me mostrar nessa vida. Havia uma besta de uns 2 metros de altura, bem na saída dos eucaliptos, e ela estava de lado para mim. Mas quando eu abri a janela, ela escutou o barulho e olhou bem nos meus olhos. Eu não tive outra reação a não ser trancar a janela e me encostar em uma das paredes e começar a rezar um Pai Nosso. Eu escutava aquela coisa se aproximar da casa, e ali eu pensava que minha morte poderia estar próxima, se aquilo conseguisse entrar. Foi então que ela chegou bem em frente à casa e deu um uivo tão assustador que eu até mesmo parei de rezar, de tanto medo que aquele som me causou. Não sei se foi por causa da minha reza, mas aquela besta não tentou entrar na casa. E após alguns segundos, começou a se afastar indo em direção a outra mata. Fiquei o resto da noite ali naquela parede, sem fazer barulho. No outro dia, com muito medo, saí da casa e comecei a correr até a sede da fazenda. Eu disse ao meu patrão que não eu trabalharia mais ali e contei a ele o que aconteceu. Ele me perguntou que bicho era na verdade, e com vergonha de falar que era um lobisomem, eu disse que não sabia, só queria que ele acertasse as minhas contas. Saí daquela região o mais rápido possível. Depois, lembrando do que aquele senhor na estrada havia me dito, de que outros administradores também abandonaram o emprego, eu só pude constatar que eles também passaram pela mesma situação. Nunca mais voltei naquele lugar e nem quero saber o do porquê aquela besta foi até lá naquela noite. Boa noite.